Nós estamos já há 1 ano e meio, na verdade. A gente não passou 1 ano, não. A gente passou mais. Eu acho que a gente começou essa leitura bíblica, foi em outubro de 2023. Nosso plano era uma leitura anual, mas como a gente começou sem tanta pressa, digamos assim, e às vezes a gente passou mais tempo do que o que seria o normal em alguns textos, a gente agora está concluindo nossa primeira jornada de leitura bíblica da Bíblia. E agora, nós estamos no penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, eu já peço a você que abra a sua Bíblia em Zacarias, onde nós vamos estar lendo o capítulo 13 de Zacarias, do verso 7 até o verso 9. Zacarias, capítulo 13, do verso 7 até o verso 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Eu não costumo fazer isso não, mas já que é o dia da Bíblia, vamos fazer essa leitura em pé? Pode ser? Vamos honrar o Senhor dessa forma? Nesse instante? Zacarias 13, do 7 a 9, diz assim a palavra de Deus. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas serão dispersas, e voltarei minha mão contra os pequeninos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados, e morrerão, todavia, a 1/3 parte permanecerá nela, declara o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo. Eu a refinarei como prata e purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento? Deus, nos abençoe para que nós possamos entender a tua mensagem e que desperte em cada um de nós o desejo de conhecer mais a tua palavra e aplicá-la mais, levá-la mais em consideração nas nossas decisões, no curso das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Nós estejamos agora totalmente desimpedidos para a ministração do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Podem sentar. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é o pastor da nova aliança. E, de um modo geral, indo além daquilo que a gente leu em Zacarias capítulo 13, aliás, Zacarias capítulo 13, do verso 7 a 9, é uma passagem messiânica que os teólogos cristãos aplicam diretamente a Jesus Cristo, ao sofrimento que ele passou na cruz, a morte dele, como uma forma de separar um povo para Deus, um povo que se chamasse povo de Deus. Não apenas da boca para fora, ou como título, mas um povo realmente que vivenciasse isso, no contexto de Jeremias, em que Deus colocaria a sua palavra no íntimo do ser humano, como sinal da nova aliança. Mas de um modo geral, Zacarias, como texto profético, profeta pós-exílico, depois do exílio nós tivemos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós estamos no segundo deles. O ministério de Zacarias foi continuação do ministério de Ageu. De um modo geral, é um chamado, começa como um chamado as pessoas, especialmente o povo de Israel, a voltarem para Deus. O plano de Deus sempre foi, desde o Éden, uma nova humanidade. Porque depois do pecado, a humanidade, infelizmente, ela perdeu muito daquilo que ela detinha antes, tanto de comunhão com Deus, quanto da capacidade de fazer escolhas acertadas.
Aliás, uma das concepções da palavra pecado nas línguas originais é armacia, que significa justamente errar o alvo. É isso que tem acontecido com os seres humanos desde o princípio. Quando os seres humanos decidem o que é certo e o que é errado, quando eles definem, de acordo com seus padrões, que são padrões completamente diferentes dos padrões de Deus, o que é certo e errado, obviamente que isso sempre vai dar resultados ruins. E Deus, ele planeja uma nova criação. Ele planeja uma nova humanidade. Ele planeja mudar a ordem caída em consequência do pecado. E ele faz isso, primeiramente, através da sua palavra. Quando lá no livro de Gênesis, capítulo 3,15, ele promete, como a gente viu no vídeo que homenageou aqui a história da Bíblia, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Outra passagem que os teólogos cristãos aplicamos à pessoa de Jesus Cristo. Chamamos aquele texto lá atrás de o Evangelho antes do Evangelho, ou o proto-evangelho. Evangelho significa boas novas, e Jeremias, ele chama o povo ao arrependimento justamente porque estava chegando o momento do cumprimento da promessa do Salvador da humanidade. Aquela promessa que foi feita inicialmente em Gênesis 3,15 e que a gente vê essa promessa sendo repetida ao longo de toda a Escritura até o Novo Testamento, quando finalmente a esperança do Messias se cumpre. Zacarias, portanto, é um profeta que chama o povo à reconstrução do relacionamento do povo com Deus. Vimos na semana passada que um símbolo dessa reconstrução era a reconstrução do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Era o primeiro passo para uma nova criação que Deus estava fazendo. Uma nova história que Deus estava escrevendo. E ele mesmo queria reescrever a história da vida espiritual do seu povo. Observe que nessa passagem de Zacarias, ele fala de um momento no futuro em que finalmente, até essa parte que restasse de uma grande tribulação, seria o seu povo. E diria: o Senhor é o meu Deus. Outra forma de dizer isso é: o meu Deus é o Senhor. Felizes são aqueles que vivem essa realidade de chamar Deus de Senhor, olhando para aquilo que Jesus ensinou quando ele diz: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Ou seja, não basta chamar Deus de Senhor, tem que viver em obediência, tem que viver pela fé. E Zacarias, como profeta, ele encontra, como Ageu encontrou, o povo ainda muito inseguro, ainda muito indeciso e com as suas prioridades ainda muito equivocadas, no momento em que já era hora de eles estarem pegando a obra e botando a obra para acontecer. Vimos em Ageu que o povo dizia: ainda não é o momento de reconstrução da casa de Deus, e Deus dizendo: é para ontem. Porque Deus sabia que aquilo ali era um símbolo. Não é que Deus precisasse do templo reconstruído, o templo nem existe mais, por exemplo. E para o mundo isso não está fazendo a menor falta. Hoje nós temos este templo aqui, que é este prédio que nos acolhe, mas durante algum tempo a gente foi à igreja sem nem ter templo. Então, muito mais importante do que o prédio é aquilo que ele significa, o valor que a gente dá para ele, é aquilo que acontece naquele prédio. E o que é que acontecia naquele prédio? Aconteciam os sacrifícios que apontavam para o sacrifício de Jesus. Era importante que esses sacrifícios continuassem até um determinado momento. Acontecia que os sacerdotes, portanto, eles levavam o povo a conhecer mais a respeito de Deus, apresentavam os pedidos de perdão do povo a Deus. A palavra de Deus era lida, ensinada. Deus tinha urgência para que isso acontecesse. Não que ele precisasse da construção em si, mas aquilo era um marco na vida do povo, e Zacarias faz parte disso. Interessante que lá no capítulo 5 de Esdras, lá no verso 1 e 2, Esdras chama atenção, a gente já leu Esdras, que Ageu e Zacarias foram, em nome de Deus, chamar o povo à construção do templo, e Zorobabel e Josué
se fortaleceram, botaram a mão na massa e começaram a obra. E Zacarias disse: aquela obra que será começada por Zorobabel também vai terminar. Aquilo que ele vai começar, ele vai terminar. Por quê? Porque ela não será feita apenas por mãos humanas, mas será feita pelo poder do Espírito de Deus. E aí a gente já começa a refletir sobre como, às vezes, a gente depende muito das nossas próprias forças, da nossa inteligência, da nossa experiência. Quando, na verdade, Zacarias nos ensina que a gente só precisa depender de Deus, porque não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus que faz a obra e que nos chama a fazer parte dela. O chamado de Zorobabel e Josué era reconstruir o seu templo. O de Zorobabel era governar o povo. O de Josué era ser sacerdote diante do povo. E essas duas figuras em Zacarias, elas apontam para o ministério do Cristo de Deus, que seria rei ou governante e seria sacerdote, além de profeta. Deus estava às vésperas de cumprir a sua promessa de que o profeta, rei e sacerdote, o Messias prometido, nasceria conforme o próprio Deus falou que aconteceria. E era urgente que o povo se transformasse na comunidade de fé que estaria pronta para o cumprimento da promessa. É nesse contexto que, alguns anos depois, 400 anos depois, vai surgir uma nova voz profética, João Batista, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Era o que mais Israel esperava, era o reino de Deus, sem ter ideia do que aquele reino realmente significaria. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a vida dos seres humanos, o governo dele se espalhando pela criação e mudando a realidade das coisas, dessa criação caída, de seres humanos pecadores, perdidos, se voltando para o Deus Criador, Redentor, para o Pai de amor, para aquele que sabe o remédio adequado para a doença que a humanidade passou a padecer no momento em que fez escolhas governadas pela sua própria vontade. É por isso que, no texto de Zacarias, capítulo 1, verso 3 a 5, vamos ler todos juntos? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. A ênfase no Senhor dos Exércitos, no poder de Deus, né, é muito grande, mas o que está por trás disso aqui é um desejo que Deus tenha ansiosamente pelo reencontro da humanidade pecadora com Ele, que é um Deus santo. Ele diz assim: voltem para mim e vocês vão me reencontrar. E no versículo 5 ele diz: vossos pais onde estão? E os profetas? Viverão eles para sempre? O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz assim, ó: não imitem os pais de vocês. Prestem bem atenção, porque domingo que vem a gente vai trazer esse tema à tona quando a gente falar de uma promessa que Malaquias fez, que se cumpriria também em Cristo. O que é que Deus faz? Ele chega, pega Zacarias e diz assim: fala para essa geração que não foi essa geração que saiu daqui corrida, enxotada pelo rei da Babilônia. Eles nasceram na Babilônia, voltaram para cá para começar algo novo que eu estou fazendo. Fala para eles que não sejam como os pais deles. Seja uma geração diferente. Seja uma geração que me conhece e que espalha o meu conhecimento sobre a terra. Deem ouvidos aos meus profetas, como os pais de vocês não deram. E aqui eu lembro de Jeremias, capítulo 31, quando fala de uma nova aliança. Aquilo não era uma promessa para o tempo presente, porque o povo e o rei não deram ouvido a Jeremias. Pelo contrário, quando os babilônios entraram em Jerusalém, sabe onde é que Jeremias estava? Na prisão. Numa gaiola, no corpo da guarda da cidade, engaiolado, simplesmente por ter falado aquilo que Deus mandou falar. E não agradava
aos líderes e ao rei da época. Veja como o pecado nos cega, nos faz incapazes de ouvir aquilo que Deus tem a dizer e de compreender aquilo que ele tem para dizer. Mas a verdade em Zacarias é que o reino de Deus estava próximo. E as pessoas queriam o reino de Deus, mas para que isso se tornasse realidade, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados. Arrependimento de pecados não é culpa. Arrependimento, gente, é consciência do pecado, é decisão de santificação e abandono daquilo que nos afasta de vivermos a vida que Deus quer que a gente viva. Porque o que é pecado, em última análise, é todo ato de desobediência ou de contrariedade à santidade de Deus. Arrependimento não é simplesmente se sentir culpado e depois fazer a mesma coisa, e fazer a mesma coisa, e fazer a mesma coisa. É confessar o seu pecado e abandonar. Porque aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém? É isso que Zacarias está chamando. Mas ele chama a atenção quando ele diz assim, ó, vamos quebrar esse padrão, vamos romper com esse padrão que os pais de vocês desenvolveram ao longo de vários anos. A gente poderia voltar até antes da escravidão no Egito. Se a gente voltasse até a família de Jacó, que era neto de Abraão, a gente vai ver a caminhada deles no deserto, os filhos deles, irmão brigando contra irmão, o filho mais velho tendo relações sexuais com uma concubina do pai, eles matando pessoas, a traição. Então todo tipo de coisas destrutivas acontecendo no meio daquela família, simplesmente porque aquela família tinha dificuldades de ouvir a voz de Deus. Depois, no deserto, Deus deu a sua lei. E na caminhada do deserto, que a gente vê a mesma coisa. O povo se rebelando contra Deus. O povo se recusando a dar ouvidos à voz de Deus. Chega um ponto que Deus perde a paciência com aquele povo e permite que aquele povo seja destruído. Inclusive o templo. Agora é necessário reconstruir o templo porque Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse roubada, que todos aqueles materiais de ouro, de prata fossem saqueados, que o templo ficasse em ruínas. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Ele não estava interessado no prédio não, ele estava interessado, como ele ainda está interessado, é na vida de cada um. É no modo como cada um vive. É no temor que a gente expressa a Deus pela obediência, pelo arrependimento de pecados, pela consideração que a gente tem pela palavra, pelo discernimento que a gente tem do Espírito Santo, que nos foi enviado para orientar as pessoas, para nos fazer reconstrutores de relacionamentos, de tudo, inclusive dessa ordem caída. Mas o estado que se encontra Israel depois do cativeiro, que era uma medida de ensino pedagógica, para que o povo aprendesse sobre os seus próprios pecados, ainda era um estado terrível, ao ponto de ser necessária uma nova aliança, aquela que Jeremias falou. Dentre as várias alianças que Deus fez, a aliança do Sinai, que ele estabeleceu a circuncisão, era uma aliança externa. Era um sinal visível, na carne, que as pessoas do sexo masculino, que se submetiam a um procedimento cirúrgico, tinham, e ainda têm, os judeus que ainda fazem isso. Mas o que Deus estava mais interessado não era nos sinais externos de uma religiosidade, nos sinais externos de você pertencer a um povo, a uma nação que se diz povo de Deus. O que Deus estava interessado é que de dentro para fora, involuntariamente, as pessoas pudessem se entregar para esse Deus, para poderem experimentar aquilo que eles tanto queriam, que era o reino de Deus. Por isso que 400 anos depois, João Batista vai dizer que é chegado o reino de Deus, mas por isso ele diz antes, arrependam-se. A aliança havia sido quebrada, mas Deus ia fazer uma nova aliança.
E nessa nova aliança, que os teólogos dizem que é uma aliança incondicional, existem alianças que Deus fez que são condicionais, que exigem algo das pessoas, e aquela nova aliança que Jeremias anunciou é uma aliança incondicional, ela depende exclusivamente de Deus. É uma aliança baseada na graça, que Zacarias diz, eu tinha o meu cajado chamado graça, eu quebrei, porque esse povo foi um povo rebelde, um povo que se voltou contra mim, mas Deus ainda derramaria sua graça, porque ele nem rejeitou Israel, e muito menos desistiu do seu plano de restaurar toda a humanidade. Lembre o que ele falou para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ainda tinha uma bênção reservada para todas as nações. E isso estava começando a acontecer. Deus estava fazendo uma coisa nova no meio do seu povo, em benefício das nações. O reino dele estava chegando. O seu Messias prometido, seu filho, havia aceitado participar desse plano redentor, abrir mão da sua divindade, do lugar que ele tinha, do privilégio que ele tinha de estar na presença gloriosa de Deus e se tornar um de nós, um ser humano, como qualquer um de nós, 100% humano, para nos mostrar como obedecer e como demonstrar amor e obediência por esse Deus. O vídeo que a gente mostrou ainda há pouco evidencia a diferença entre Jesus e os demais seres humanos, porque o mesmo espírito de rebelião que induziu o primeiro casal, que levou Israel a falhar no seu propósito de ser uma nação missionária, uma nação que testemunhava de Deus no meio das nações, que levou as outras nações a adorarem aos ídolos, esse mesmo espírito tenebroso foi no deserto, quando Jesus estava bem fraco, tentar Jesus e levar Jesus à desobediência. Mas Jesus soube como responder adequadamente, porque ele estava com fome, mas ele estava cheio da palavra. Ele estava cansado, mas ele estava fortalecido pelo Espírito, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre ele para cumprir o ministério que ele depois derramou, o mesmo Espírito sobre nós, para que a gente pudesse continuar. Então, no poder do Espírito, tanto o templo ia ser reconstruído, quanto a obra de Deus continua no tempo presente, porque é pelo poder do Espírito que a obra dele se faz. Amém? Para que haja quebrantamento, para que as pessoas entendam que não adianta continuar fazendo as suas próprias escolhas. É necessário levar em consideração as escolhas do próprio Deus. Ele é o fabricante. Quando a gente tem algum problema em algum equipamento doméstico, quem tem essa curiosidade vai no manual do fabricante e muitas vezes encontra a solução. Quando não, a gente leva para o fabricante, se tiver na garantia, e ele vai consertar. Não existe ninguém melhor do que o nosso fabricante para saber como resolver as nossas pendências. Ainda que muitos de nós continuemos a querer resolver com a própria sabedoria e com as próprias forças. Eu asseguro, a palavra de Deus assegura, não vai dar certo. Mas se nós pararmos, analisarmos onde estamos, como está a nossa vida, nos voltarmos para Deus da forma como Zacarias queria que o povo se voltasse, o próprio Deus queria, com certeza nós vamos prosperar e aquilo que Deus nos chamou para fazer vai acontecer. Zacarias fala do Messias como um renovo. Aquele tronco que brotaria do ramo, né? Aquele ramo que brotaria do tronco de Jessé, descendente do rei Davi, que viria para ser a presença física de Deus na terra, o Emanuel, que significa exatamente isso, Deus conosco. Zacarias chama ele de renovo. Renovo é um galho que surge depois que a árvore é destruída e que pode trazer vida novamente àquilo que antes parecia morto. Jesus está iniciando, Jesus iniciaria, alguns anos depois, uma nova criação, uma nova humanidade, governada pelo reino de Deus, o Rei dos Reis. E é por isso que no capítulo 6, do verso 12 a 13, vamos ler todos juntos?
diz Zacarias o seguinte: e fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. O Renovo, o Messias de Deus, ele seria responsável pela reconstrução do trono, do templo de Deus. Muito tempo depois, Jesus falou, quando as pessoas estavam maravilhadas com esse mesmo templo que foi reconstruído a partir de Zorobabel e Josué, e eles olhavam e tinha um ditado que dizia: quem nunca viu o templo de Jerusalém nunca viu algo na vida que vale a pena. De tanto orgulho que eles tinham, e os próprios seguidores de Jesus, assim, meio que encantados com o templo, Jesus disse: esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra, ele será destruído, mas eu o reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando disso aqui, que Zacarias profetizou. Porque aquele templo de pedra era simplesmente um símbolo do templo do Espírito Santo de Deus, que é todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, toda vida que se rende ao senhorio de Jesus Cristo, o Messias, o Renovo, o Rei prometido, que veio para ser governante, sacerdote e profeta em favor da nova criação que Deus mesmo estava realizando. Uma ordem nova espiritualmente estava começando. Um mundo novo. Aqui, nesse mundo que nós vivemos, essa nova ordem espiritual, esse mundo novo, está à disposição de todos. Porque Jesus Cristo, ele foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus nos ensina que o desejo de Deus é que nenhum ser humano se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento dele. Embora nós, lendo a Bíblia, nós entendamos que a maioria das pessoas não vai querer e vai continuar decidindo o que é certo e o que é errado, vai continuar errando e vai continuar distante desse relacionamento com Deus que ele veio para nos oferecer na pessoa do seu filho. O que é que ele estava oferecendo? Um novo começo. Como é que era esse novo começo, esse novo tempo? A característica desse reino que estava começando. Zacarias revela que esse rei, que também seria sacerdote, ele seria um pastor. O pastor é alguém que tem a responsabilidade de cuidado, de direcionamento, zela pela vida do seu rebanho. É uma metáfora para dizer que Deus mesmo estava querendo pastorear o seu povo. Ele queria que no seu povo as pessoas se tornassem ovelhas do seu rebanho. E por isso que ele envia Jesus. O próprio Jesus disse a si mesmo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Zacarias disse: o bom pastor será enviado, mas os líderes de vocês vão rejeitar esse pastor. Zacarias chama esses líderes religiosos de maus pastores. Aqueles que, ao invés de liderarem o povo ao conhecimento de Deus, eram líderes que se aproveitavam daquilo que o povo tinha para oferecer. Como disse Zacarias, eram pastores que, insensatos, comiam as ovelhas que Deus enviou para que eles pastoreassem.
se alimentavam da carne das próprias ovelhas, que era dever deles cuidarem. Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E o reino desse Messias já estava chegando. E Deus estava chamando o povo para ser finalmente pastoreado. Ele continua fazendo isso. Todos os domingos, há um momento no final do nosso culto em que a gente abre para que as pessoas possam se decidir por Jesus Cristo. Quando a gente fizer isso, entenda que é um chamado para aqueles que ainda não fizeram, de você se tornar uma ovelha do rebanho de Deus. E experimentar algo que nenhuma experiência humana é capaz de se equiparar aqui na Terra. De ter um encontro com Deus, de ser direcionado por Deus, de ser filho, de ser filha de Deus, ao invés de simplesmente criatura. Tudo isso estava prestes a acontecer. A promessa messiânica, ela ia se concretizar. E é por isso que Zacarias capítulo 9, verso 9, vamos ler todos juntos? Disse Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Isso já em Mateus, viu? Depois que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, o evangelista Mateus disse: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele estava se referindo a Zacarias: dizer à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 21, 4 a 5. Zacarias foi muito citado nos evangelhos do Novo Testamento. Inclusive a promessa de que o Messias entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Os judeus não tiveram olhos para ver isso. Eles não perceberam. Ainda hoje, eles estão experimentando o Messias entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Quando esse Messias já realizou essa profecia, né, há 2000 anos atrás. O ser humano sem o discernimento de Deus, gente, até as coisas mais óbvias, ele não consegue enxergar, infelizmente. Profecia que se cumpriu há 2000 anos. O povo ainda espera o cumprimento da profecia. Esse rei, pastor, ele seria ferido como sinal de rejeição. E nós voltamos para o texto que nós lemos. Zacarias 13, do verso 7 a 9, diz: ó espada, desperta contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e a expiarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Mesmo que esse Messias tenha sido rejeitado, e essa passagem de Zacarias 13 é uma referência diretamente relacionada à crucificação de Cristo, diretamente relacionada àquele dia em que, numa sexta-feira, o governador da Judéia, da província da Judéia, teve que lidar com a difícil situação de um levante popular, de uma massa inflamada por aqueles maus líderes religiosos, chamados por Zacarias de pastores maus, insensatos. Exigiram de Pôncio Pilatos a libertação de Barrabás no lugar de Jesus Cristo, sendo que Barrabás era um criminoso, ladrão, e Jesus não tinha feito absolutamente nada, a não ser explicar para as pessoas
aquilo que eles nunca tinham sido capazes de entender sobre o que significa o reino de Deus, o que significa ser um filho de Deus, o que significa amar a Deus e não apenas dizer que ama, o que significa crer em Deus, o que significa ter unidade com Deus, o que significa ter a mente transformada por Deus. Jesus veio para ensinar todas as coisas que o povo ainda não tinha entendido. E por isso, e simplesmente por isso, porque ele se dizia filho de Deus, porque ele se dizia o Messias, e ele realmente era o Messias, ele realmente era o Filho de Deus, entenderam que ele estava cometendo heresia, blasfêmia, e fizeram de tudo que estava ao alcance dele para matar Jesus Cristo da forma mais vil que existia naquela época, a pior e mais infamante pena, que era a crucificação. Não sei se você sabe, mas que as mortes na crucificação elas aconteciam na maioria das vezes por asfixia. Porque a pessoa perdia a capacidade de respirar por ficar pendurado por tanto tempo. Que coisa terrível, dolorosa. O Senhor aliviou o sofrimento de Jesus. Ele expirou. Não demorou muito, não demorou o tempo que seria normal para uma crucificação, demonstrando o próprio Deus demonstrando o seu amor pelo seu Filho, que não poupou esforços para que os nossos pecados, desde o primeiro casal até nós e aqueles que virão depois de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Isso significa dizer que apesar da crucificação, que significa rejeição, apesar de que muitas pessoas ainda hoje rejeitam esse Jesus, que é o cumprimento da esperança messiânica que Zacarias disse que se cumpriria, a história ainda não chegou ao fim. E Deus tem um chamado para mim e para você, para fazermos parte dessa história. Amém? O chamado de Zorobabel era governar o povo, o chamado de Josué era ser sacerdote do povo. Deus tem um chamado para você e para mim, para que a obra dele continue a ser feita. Em conclusão, meus irmãos, o reino de Deus que tantos desejam, ele envolve de fato, é necessário que haja arrependimento e fé. Deus não vai disputar com você o governo da sua vida. Ou você afasta Jesus do governo da sua vida e continua com a coroa na sua cabeça, governando a sua vida. Ou você desce do trono, tira a coroa da cabeça, coloca a coroa na cabeça dele e diz assim: governa agora, Senhor. Porque agora eu sou povo de Deus. Agora eu vou aprender a honrar a esse Deus, que é um Deus que se revela como Pai, como Rei, e que entregou ao Filho dele o poder para restabelecer todas as coisas ao estado que Deus queria que estivessem desde o princípio, se aquele casal não tivesse feito a única escolha que eles não poderiam fazer. Deus quer fazer com que as coisas voltem como eram antes. Nova criação, Nova Jerusalém. Zacarias diz que dessa Nova Jerusalém e do templo fluiria um rio de água viva que iria se espalhar para todas as nações, e que as nações, juntamente com o remanescente que haveria, terça parte daqueles que seriam os que sobrariam da grande provação. Ainda existe muita dúvida sobre o que essa passagem exatamente significa. Alguns dizem que é a grande tribulação, que a igreja de Jesus ainda espera, que as nações viriam até Jerusalém para honrar a Deus, e elas teriam a alegria de participar, inclusive, da festa dos tabernáculos, porque essa é uma única festa que tem um sentido muito mais amplo do que a peregrinação no Egito, mas que nos lembra que todos nós estamos aqui na terra
tabernaculando, ou seja, de passagem. Mas que aqui nós não vamos ficar e que o destino que nos espera depende da decisão que nós tomemos e da forma como a gente viva em função dessa decisão. Deus derrama de novo a sua graça através do sacrifício de Cristo. O Rei Pastor, ele nos conduz à obediência voluntária. O próprio Jesus disse: os meus mandamentos não são pesados. Tem gente que não quer Jesus porque acha que é muito pesado ser crente. Jesus disse: não é pesado. Pelo contrário. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Venham a mim vocês que estão cansados e eu vos aliviarei. Isso é um novo começo na vida de pessoas que se rendem a Ele. E o sacrifício desse Rei Pastor nos conduz então a uma obediência voluntária a Deus, quando depositamos nele a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Que entre nós, pode ter entre nós alguém que nunca entregou a vida a Jesus Cristo e tem a oportunidade hoje de fazer a sua entrega. Normalmente a gente pede que essa entrega seja feita de forma pública, porque o próprio Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então o melhor é que, se você faz sua entrega de vida a Jesus Cristo hoje, que você fique de pé enquanto a gente estiver orando. E quando a gente abrir os olhos, a gente vai ver você de pé e a gente vai se alegrar com o Senhor pela sua salvação, que pode começar hoje. Ou pode ser simplesmente que você deseje que a igreja esteja orando pela sua vida, porque talvez você tenha se dado conta de que está ainda muito longe daquilo que se chama reino de Deus, apesar de já ter decidido uma vez entregar sua vida a Jesus Cristo. Talvez você tenha cometido pecados dos quais hoje você queira se arrepender, e você pode também ficar de pé, caso você deseje que a igreja esteja orando pela sua vida. E essa é a aplicação da nossa mensagem, para que hoje haja arrependimento e fé, quem sabe salvação. Se o Espírito Santo falou a alguém hoje para entrega de vida a Jesus Cristo, essa vai ser a sua oportunidade. Em qualquer caso, se você desejar que a igreja esteja orando por você, fique de pé ao final dessa oração. Eu vou pedir para o grupo de louvor estar ministrando enquanto isso. Feche seus olhos nesse momento. E tenha coragem para tomar a sua decisão. Pai, eu te dou graças, porque já no finalzinho desse ano de 2024, a gente tem a oportunidade de meditar sobre o final do Antigo Testamento. Estamos muito próximos, na semana que vem, de encerrar com o livro de Malaquias. Mas como é bom, Senhor, perceber que muitas promessas que o Senhor fez por meio de Zacarias se cumpriram, que demonstra que o Senhor é fiel. A sua fidelidade, Senhor, ela nos é revelada com um propósito, e que também nós possamos ser fiéis a Ti, ao Teu chamado. Deus, se o Senhor chama alguém hoje, Deus, para o arrependimento e fé em Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, Deus, que haja um passo corajoso de entrega de vidas, Senhor. Que haja arrependimento sincero de pecados, e que essa nova aliança, que significa as Tuas leis, os Teus mandamentos, sendo incutidos no interior do ser humano, possam se estabelecer a partir de hoje na vida de novos irmãos que venham a se entregar nesse dia da Bíblia, para Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E que o Teu Santo Espírito conduza, Senhor, essas pessoas que eventualmente estão tomando essa decisão a ficarem de pé nesse momento, demonstrando publicamente a sua decisão. Nesse momento eu te oro, Senhor, pela vida daqueles que, sendo Teu povo, ainda não entenderam, Senhor, todos os benefícios da nova aliança, e tem perdido, Senhor, a batalha contra o pecado, e tem dado ouvidos, quem sabe, Senhor, ao inimigo das nossas almas, como foi desde o princípio. Mas talvez, Senhor, hoje seja o dia de celebrar a vitória sobre o pecado, arrependimento verdadeiro possa fluir hoje, Deus.
e um novo começo, uma nova história possa estar surgindo, Senhor, na vida daqueles que já são teu povo, mas que porventura não estejam desfrutando de todos os privilégios da nova aliança, por viverem em desobediência em alguma área específica das suas vidas. Por essas pessoas eu quero orar nesse momento e também te pedir que o teu Santo Espírito conduza essas pessoas a ficarem de pé nesse instante, Senhor. Se foram tocadas pelo teu Espírito, Deus, para um novo momento, para uma nova história, para vitórias ao invés de derrotas, em áreas, Senhor, em que tem colecionado derrotas nas suas vidas, que teu Santo Espírito conduza pela fé essas pessoas a uma decisão, porque arrependimento é decisão. Obrigado pela tua palavra, meu Deus, que enche os nossos corações, que nos dão esperança, que nos dão a visão. E essa palavra, Deus, que nos apresenta quem Jesus é e como ele se cumpre na pessoa do nosso Senhor. Como ele se cumpre, Deus, naquele que era o Messias, ainda esperado por tantos, por nós, que já é uma realidade. Nós não temos dúvidas, Senhor, que é ele, Jesus Cristo, o teu Filho. Abençoe, meu Deus, a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Não tivemos aparentemente nenhuma decisão, mas se você tomou a sua decisão e por alguma razão não quis compartilhar, você é convidado a compartilhar isso até o final do culto. Pode ser comigo, com outras pessoas. A você que participou da nossa transmissão, Deus te abençoe. Sendo possível, esteja aqui na Reserva do Paiva, na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 5.9. Assim também a gente deseja que aqueles que participam pelo YouTube estejam inscritos e sempre dando engajamento para o canal através do seu like e compartilhando os vídeos para que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas. Que Deus a todos abençoe.